Bem, vamos iniciar nossa aula de número 4, de Ciência do Solo 3, Fertilidade do Solo. Essa aula de número 4, nós vamos falar basicamente sobre intemperismo biológico e concluir esse assunto em intemperismo. Iniciamos falando de intemperismo, dando o conceito de intemperismo, falando a respeito de intemperismo químico, intemperismo físico. Agora vamos falar de intemperismo biológico e concluir esse assunto de intemperismo. Então, o que vem a ser o intemperismo biológico? São chamados de intemperismo biológico os processos de intemperismo de rochas causados por fatores biológicos. Então, quando os organismos vivos provocam transformações de natureza física e química na rocha, nós vamos ter o intemperismo biológico, né? Então, o papel dos organismos vivos é determinado pela sua capacidade de assimilar vários elementos da rocha em processo de alteração e de produzir em seu metabolismo agentes químicos, como, por exemplo, os ácidos orgânicos. Então, os organismos vivos, eles, para sobreviver, eles precisam de cálcio, potássio, magnésio, então precisam de elementos químicos importantes para a sua multiplicação. Muitos desses organismos vivos, eles colonizam a superfície das rochas e vão obter esses elementos a partir da estrutura das rochas. Para fazer isso, esses elementos, eles eliminam substâncias dos seus corpos, como, por exemplo, enzimas. Essas enzimas vão atuar na ligação química da estrutura dos minerais das rochas, liberando esses elementos químicos. Quando isso acontece, os organismos vivos absorvem esses elementos químicos ao mesmo tempo que ele provocou uma transformação nos minerais primários. Esses minerais primários podem sofrer transformações, provocando a ruptura, a quebra, a destruição da rede cristalina desses minerais, portanto, provocando o chamado intemperismo biológico, o intemperismo biológico, né? O intemperismo biológico ele pode ser intemperismo físico-biológico ou químico-biológico. Quando é que ocorre o intemperismo físico-biológico? Então, o intemperismo físico-biológico pode acontecer devido a processos de natureza física causados por organismos como, por exemplo, podemos citar a pressão de crescimento de raiz, no caso dessas estarem ocupando fendas nas rochas, né? Então, intemperismo físico-biológico. Então, vamos explicar o intemperismo físico-biológico. Aqui nós temos uma rocha, essa rocha sofreu uma transformação de natureza física, né? Ela tem uma fenda. Essa fenda foi ocupada por matéria orgânica e aí pelo vento, por um determinado pássaro, um inseto colocou uma semente na fenda dessa rocha. Essa semente começou a germinar. Então, à medida que essa planta começa a germinar, as suas raízes começam a eliminar substâncias, essas substâncias podem provocar transformações nas rochas. As raízes começam a crescer. À medida que essas raízes crescem, elas pressionam essas rochas para um lado e para o outro, aumentando o tamanho da fenda dessas rochas. Quando isso acontece, nós vamos ter um intemperismo físico-biológico, né? Então, aí mostrando essa planta crescendo, se desenvolvendo, essas fendas vão aumentando e aqui nós temos a raiz de uma planta crescendo entre as fendas dessas rochas, pressionando essa fenda, aumentando o tamanho dessa fenda. Quando isso acontece, nós vamos ter um intemperismo físico-biológico. Os processos de natureza químico-biológico são muito mais importantes do que os de natureza físico-biológico. Então, as transformações de natureza química provocadas pelos organismos vivos, elas são mais efetivas, mais intensas do que as transformações de natureza física, né? Como processo de natureza químico-biológico, destaca-se processos nos quais vegetais superiores promovem a dissolução química das rochas através de substâncias ácidas produzidas pelas suas raízes e assimilam elementos tais como potássio, sódio, cálcio, alumínio e ferro existentes nos minerais das rochas. Então, aquelas plantas que, por exemplo, crescem entre as rochas, aumentando, por exemplo, o fendilhamento das rochas, provocando intemperismo físico, essas plantas podem eliminar das suas raízes substâncias ácidas, substâncias que têm H+,
Esse H+ vai atuar na estrutura cristalina dos minerais, deslocando potássio, cálcio, magnésio e outros elementos químicos importantes que vão para a solução do solo, sendo disponibilizado para as plantas. Quando isso acontece, nós vamos ter o intemperismo químico-biológico. Não só ocorre intemperismo químico-biológico de plantas superiores, como também pode acontecer por plantas inferiores, como é o caso dos musgos, e outras associações também podem permitir a formação do intemperismo biológico. Então, os primeiros estágios de decomposição biológica de rochas são associados com micro-organismos, bactérias e fungos, que preparam a rocha para o ataque químico seguinte, promovido por líquens, algas e musgos, sendo os últimos estágios associados com vegetais superiores, né? Então, quando é que inicia o processo de transformação da rocha? Quando é que inicia o processo de formação do solo? Quando as rochas estão expostas à ação das intempéries, né? Tanto na superfície como também em profundidade. As rochas em superfície, elas podem ser colonizadas por bactérias, por fungos, ou pela associação de bactérias com fungos, como é o caso dos musgos, né? Os líquens, né? Então, eles são os líquens, né? São associações, os líquens são associações de bactérias e fungos. Essas associações, esses organismos vivos, eles precisam de sais minerais, precisam de cálcio, magnésio e potássio. E é justamente na rocha, nos minerais das rochas, onde eles vão buscar esses elementos por meio, justamente, de, muitas vezes, esses organismos vivos eliminam enzimas, substâncias ácidas que vão atuar na estrutura cristalina dos minerais, liberando esses elementos. Quando isso acontece, nós vamos ter o chamado intemperismo químico-biológico, né? A mesma coisa acontece com os musgos. Então, o musgo é um vegetal inferior, que tem um sistema radicular primitivo, né? E esse sistema radicular primitivo vai exercer essas transformações químicas nos minerais das rochas, né? Como podemos ter aqui, ó. Então, aqui nós temos os líquens, aqui briófitas, né? Plantas inferiores, né? E é importante mostrar essa fotografia aqui, como falou no início, as transformações de natureza química, física e biológica, elas podem estar ocorrendo simultaneamente, né? Assim como várias reações químicas, oxidação, redução, podem estar acontecendo simultaneamente sobre as rochas, né? Agora, nós vimos, então, o intemperismo físico, químico e biológico, né? Acabamos de encerrar o intemperismo biológico. Então, é importante dizer que a intensidade do intemperismo, né? O intemperismo é provocado, esse intemperismo físico, químico e biológico depende da intensidade, da temperatura, da umidade, né? E também depende da facilidade ou não que os minerais das rochas estão susceptíveis à transformação, né? Então, os minerais, eles apresentam diferenças quanto à resistência ao intemperismo. E assim também as rochas de diferentes composições apresentarão diferenças. Então, as rochas são formadas de diferentes minerais. Então, os diferentes minerais, eles têm possibilidade de sofrer transformação de natureza física de maneira diferente. Portanto, as rochas também se transformam com diferentes intensidades, né? Vocês viram lá na ciência do solo 1 que os minerais silicatados, né? Você tem dois grandes grupos de minerais silicatados e minerais não silicatados. Os minerais silicatados são aqueles que têm o silício na sua composição química. O silício se liga a 4 átomos de oxigênio, formando uma estrutura que tem um formato de uma pirâmide, uma estrutura tetraedral, uma estrutura que tem 4 lados, né? Que é o chamado tetraedro de silício. Esses tetraedros de silício se juntam, se organizam, formando os diferentes minerais silicatados, como, por exemplo, os nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos, filosilicatos e até chegar aqui nos tectosilicatos. Esses minerais aqui que a gente acabou de falar, eles se diferenciam devido ao compartilhamento de oxigênios. Nesosilicatos não têm nenhum compartilhamento de oxigênio, sorosilicatos têm um compartilhamento de um oxigênio, até chegar os filosilicatos, têm um compartilhamento de 3 oxigênios na base do tetraedro. Esses filosilicatos, quando eles se intemperizam, dão origem às argilas silicatadas, né?
como, por exemplo, a caulinita, a muscovita, montimorilonita, né? São formadas. A muscovita é um mineral, né? O exemplo de filosilicatos, a biotita muscovita. A biotita muscovita, que são filosilicatos, quando se intemperiza, podem originar argilas silicatadas, né? E tem os tectosilicatos, onde os 4 oxigênios são compartilhados. Quando nós caminhamos dos nesosilicatos aos tectosilicatos, aumenta a resistência ao intemperismo dos minerais, porque, ou, portanto, aumentando o compartilhamento de oxigênios, aumenta a resistência ao intemperismo. Então, os minerais silicatados mais susceptíveis ao intemperismo são os nesosilicatos. Os que têm maior resistência ao intemperismo são os tectosilicatos, onde os 4 oxigênios são compartilhados. Exemplo de tectosilicato, o quartzo. O quartzo é um tectosilicato. Esse quartzo, mineral de quartzo, que as pessoas chamam normalmente de cristal de quartzo, né, ou simplesmente cristal, ele, na natureza, ele se intemperiza, ele faz parte das rochas, as rochas vão se intemperizando, esses minerais estão nas rochas, eles se desprendem nas rochas, eles são rolados, eles são transportados, vão se quebrando, dando origem àqueles seixos rolados e dando origem à partícula de quartzo muito pequena que faz parte da composição do solo, que é a areia. Então, a areia é um constituinte do solo que tem uma dimensão de 2 a 0,05 milímetros, né? De 2 a 0,5 milímetros. Então, essa fração areia do solo, normalmente, ela é formada de quartzo. Como os 4 oxigênios do quartzo, dos minerais silicatados, eles são compartilhados, o quartzo é um mineral que, quando se quebra, quando se intemperiza, não fornece praticamente nenhum elemento químico importante para as plantas, né? Então, assim como a resistência ao intemperismo aumenta dos nesosilicatos até os tectosilicatos, a disponibilidade de metais alcalinos terrosos, que são importantes para as plantas, diminui, indo dos nesosilicatos até chegar aos tectosilicatos. Exemplo de nesosilicatos: olivina, sorosilicatos, hemimorfita, ciclosilicatos, a turmalina, inosilicato, grupo dos piroxênios, grupo dos anfibólios. Filosilicatos, é o caso das micas, né? A mica preta, biotita, a mica branca, muscovita ou malacacheta, e os tectosilicatos, feldspato e quartzo, como nós havíamos dito, né? Então, o quartzo apresenta elevada resistência ao intemperismo. O quartzo é formado de SiO2, portanto, quando ele se intemperiza, não fornece nenhum elemento químico importante para as plantas. Logo, solos arenosos são solos que geralmente são solos pobres em nutrientes, né? Porque eles são ricos em quartzo e o quartzo fornece poucos elementos para as plantas, né? Os fatores de formação do solo, a intensidade do intemperismo, como eu falei para vocês, como nós acabamos de falar, depende do quê? Da natureza do mineral. Alguns minerais se intemperizam mais rapidamente devido à sua composição química, outros se intemperizam mais lentamente devido à sua composição química. A intensidade do intemperismo depende também das condições climáticas, temperaturas e umidades, e depende também da intensidade da ação dos organismos vivos. Lembrando que para que os organismos sobrevivam, é necessário ter temperaturas adequadas e a presença de água, né? E, obviamente, à medida que as rochas vão se transformando, vão se modificando, vão dando origem ao solo, né? À medida que o intemperismo avança, a profundidade do solo vai aumentando, porque existe um outro fator de formação aqui, que é o tempo. O solo, para se formar, ele demora algum tempo. Para que ocorram as transformações de natureza física, química e biológica, há a necessidade de um tempo. E essa transformação, se o solo vai ser mais profundo ou menos profundo, né, depende também das condições de relevo, né? Se o relevo é plano, a água fica por mais tempo em contato com a rocha. Portanto, as transformações são mais intensas. Relevo inclinado, a água fica por menos tempo em contato com a rocha
diminuindo a intensidade da erosão e, por outro lado, diminuindo a intensidade do intemperismo. Por outro lado, solos inclinados, pode ocorrer o escoamento superficial, provocando erosão, tornando os solos mais rasos, né? Então, esses 5 fatores interferem na formação do solo. Solos jovens mostram, entre outros atributos, minerais primários provenientes da rocha de origem, guardando de forma inequívoca as características dessa rocha. Então, outro conceito importante quando se fala de intemperismo é o conceito de solo jovem e solo velho, que é um conceito diferente que o agricultor tem, é um conceito das ciências agrárias. Então, o conceito de solo para as ciências agrárias é diferente do conceito de solo que o agricultor tem. Então, para o agricultor, o solo jovem é um solo recém-desmatado, onde ele está utilizando recentemente. Solo antigo é o solo que o avô dele utilizou, que o bisavô dele utilizou. Para os profissionais das ciências agrárias, o que é um solo jovem? Solo jovem é um solo pouco intemperizado. Geralmente é um solo raso. É um solo rico em minerais primários, né? Esses minerais primários estão presentes no solo da mesma forma como se encontravam nas rochas, né? Então, os minerais, o solo ainda está se transformando. Portanto, o solo guarda ainda muitas características dos minerais que lhe deram origem. Por exemplo, o solo jovem, por exemplo, se eu tenho um solo jovem formado de um mineral rico em cálcio, o solo também vai ser rico em cálcio. Se eu tenho um solo jovem formado de um mineral rico em magnésio, o solo vai ser rico em magnésio. À medida que o tempo avança, à medida que vai passando o tempo, as transformações químicas são mais intensas, o solo vai se aprofundando, vai se tornando um solo mais profundo, um solo mais intemperizado. Esse solo é chamado nas ciências agrárias de solo velho, solo antigo. Então, um solo velho, um solo antigo nas ciências agrárias, é um solo bastante intemperizado, é um solo profundo, é um solo que sofreu um intemperismo muito intenso, né? E, por outro lado, é um solo onde a água se infiltrou, formou a solução do solo, e essa solução do solo se infiltrou nesse solo, carregando os sais minerais. Quando isso acontece, esse solo se torna empobrecido em sais minerais, né? Então, geralmente, solos velhos, solos antigos, solos intemperizados, são solos profundos e são solos pobres em nutrientes porque a intensidade da lixiviação foi intensa, né? Então, isso é e, por outro lado, os solos velhos, eles são muito diferentes dos minerais das rochas que lhe deram origem. Portanto, solos velhos, né? O mesmo solo, solos que têm a mesma característica, pode ser formado de rochas diferentes, né? Então, os solos podem, o mesmo tipo de solo pode ser formado de rochas diferentes, desde que tenha sofrido um processo de intemperismo muito intenso. Então, o processo de intemperização homogeneiza, um processo de intemperização intensa, homogeneiza o solo, faz com que ele perda, ocorre uma transformação intensa dos minerais primários, se transformando em minerais secundários, e também ocorre uma lixiviação intensa, né? Alguns profissionais das ciências agrárias não gostam do termo de solo velho, solo antigo, porque muitas vezes isso aí pode, quando você fala isso, o agricultor, como é um solo velho, ele pode ser utilizado de qualquer maneira, pode ser manejado de qualquer maneira, porque já é um solo velho. Então, alguns profissionais não gostam, somente agroecólogos, não gostam de falar a respeito do solo velho. Nós utilizamos ele aqui apenas com um ponto de vista didático, porque muitas vezes solos velhos, solos antigos, né, eles são pobres em nutrientes, mas, no entanto, ele faz parte de um ecossistema rico, né? À medida que o solo vai se formando, os nutrientes podem ser perdidos por lixiviação, mas também os nutrientes ele é armazenado no ecossistema, ele é armazenado no próprio solo, na matéria orgânica do solo, como os nutrientes eles são armazenados na estrutura dos organismos vivos que estão naquele ambiente, nas minhocas, nos insetos, nos mamíferos que estão fazendo parte daqueles ambientes, e também nas plantas, né? Então, muitas vezes você tem um solo pobre, mas o ecossistema é rico, como é o caso, muitas vezes, que acontece na Amazônia. A Amazônia é formada de solos pobres, mas o ecossistema é rico porque os nutrientes estão armazenados em todos os organismos vivos presentes naquele ambiente, na matéria orgânica, sobretudo nas plantas.
Então, aquele ambiente rico, quando ele sofre um desmatamento, ele se empobrece, porque os nutrientes estavam armazenados em toda a estrutura do ecossistema. Quando você desmantela o ecossistema, você também aumenta a disponibilidade dos nutrientes, eles são facilmente lixiviados, sobretudo naquelas regiões que tem um regime pluviométrico, né, bastante elevado. Então, muitas chuvas, constante, praticamente chove o ano todo. Então, você tem uma pluviometria, né, bastante elevada. Então, quando você provoca o desmatamento naquelas regiões, você também está facilitando a perda daqueles nutrientes. Um outro aspecto importante nessa discussão é a ciclagem dos nutrientes. Então, os solos, nesses ambientes, às vezes, eles são pobres em nutrientes, mas você tem plantas com sistemas radiculares com diferentes profundidades, que pode capturar os nutrientes em diferentes profundidades, provocando a ciclagem desses nutrientes, né? Provocando a ciclagem, diminuindo a perda definitiva desses nutrientes do solo, né? Então, nós falamos que são solos pobres apenas com o ponto de vista didático, mas esses solos, eles aparecem em ambientes ricos, em ecossistemas ricos, né? Se eles forem manejados adequadamente e forem mantidos em condições naturais, esses nutrientes, eles não se perdem em grande intensidade, né? Agora, se você provoca um manejo inadequado desses solos, provoca um desmatamento intenso, você vai ocorrer uma grande perda desses solos e eles podem se tornar pobres irreversivelmente, né? Então, com esse tema, nós finalizamos assim. Um outro aspecto importante para a gente finalizar aqui é a seguinte pergunta. Os solos, assim, aqui, deixa eu mostrar isso aqui. Essa imagem, ele é uma imagem que está presente no livro do Igor Lepech, 19 lições de pedologia. E um aspecto importante dos solos, dos nossos solos, né? Existe a seguinte pergunta: os solos brasileiros são muito intemperizados ou pouco intemperizados? Os nossos solos, eles são ricos em nutrientes ou pobres em nutrientes, né? Essa é uma pergunta. Os nossos solos, de uma maneira geral, são solos velhos ou são solos novos, né? Então, a gente já respondeu algumas dessas questões, mas vamos responder algumas delas. Então, os nossos solos, de uma maneira geral, os solos brasileiros, a classe de solos que predomina nos solos brasileiros e no cerrado são os latossolos. O que caracterizam esses latossolos? Então, são solos bastante profundos, solos bastante intemperizados e solos que sofreram uma lixiviação muito intensa, né? O que é a lixiviação? A lixiviação é um processo de perda de sais minerais à medida que a água infiltra, né? À medida que a água infiltra, ela carrega com ela leva com ela os sais minerais. E aí, quando ela leva os sais minerais, os solos vão se tornando eles têm uma menor concentração desses sais minerais. Então, nos solos jovens, existe uma grande concentração de sais minerais. A rocha está iniciando o seu processo de intemperização, a lixiviação é pouco intensa, então você vai ter uma grande quantidade de sais minerais nesses solos. À medida que o intemperismo avança, o solo vai perdendo esses sais minerais devido ao processo de lixiviação. E aí esses solos vão se empobrecendo. Chega uma condição em que esses solos podem se tornar bastante pobres em nutrientes, porque o processo de lixiviação foi muito intenso, né? Então, os nossos solos tropicais, os latossolos, são solos bastante intemperizados, são solos bastante profundos, são solos bastante lixiviados, né? E esse processo de intemperização, né, ocorreu devido ao intemperismo químico, físico e biológico. O intemperismo é o processo de transformação, modificação das rochas, né? E nos solos tropicais, devido às condições climáticas, temperatura, umidade, intensidade da ação dos organismos vivos, a intemperização ela é muito intensa. Por isso, os nossos solos são muito intemperizados. Então, com isso, nós finalizamos aqui a nossa... E, por outro lado, como eles são solos, nós tínhamos falado a respeito de são solos jovens, solos antigos. Então, por conta de serem solos bastante intemperizados, são solos bastante profundos, são solos bastante lixiviados e, portanto, são solos velhos, são chamados solos velhos, solos antigos. A literatura na área de pedologia diz que o seguinte: os solos, os cerrados, são aqueles solos, né, são solos mais velhos, mais intemperizados, né, que tem na superfície brasileira, na superfície do Brasil, né?
Então, são solos que estão expostos à ação das intempéries há milhões de anos, né? Então, são considerados os solos mais antigos da superfície do planeta Terra. Por que eles são solos mais antigos? Porque são solos que estão sujeitos a processos de transformação química, física e biológica pela ação da temperatura, da umidade, da ação dos organismos vivos por um período muito longo, né? Com isso, nós terminamos esse assunto de intemperismo, né? Na próxima aula, nós vamos começar a falar a respeito dos minerais secundários, cuja introdução nós já fizemos aqui, né? Como é que os minerais secundários surgem? Então, nós começamos a falar aqui. Na próxima aula, a gente vai falar novamente sobre isso e vamos falar da importância dos minerais secundários no solo, como é que eles modificam as características, as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Muito obrigado.